Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Eu gostaria de abordar com vocês nessa videoaula o tópico de eletrodinâmica e discutir um pouquinho sobre a condução elétrica, mais do ponto de vista do comportamento não ôhmico dos materiais. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão sobre o que nós vimos lá no vídeo sobre tensão, corrente e resistência. Se você pegar um pedaço de condutor e aplicar nele uma diferença de potencial V, vai surgir aí uma corrente elétrica, que decorre do movimento dos elétrons livres desse material. Esse movimento, ele ocorre com uma certa velocidade Vd, que a gente chama de velocidade de arrasto, que aparece devido ao campo elétrico interno do condutor, que é induzido pela aplicação do potencial. Além do movimento de arrasto, a gente tem também o movimento aleatório dos elétrons devido ao efeito de temperatura. Então, esses elétrons estão em movimento muito rápido e aleatório e também, eventualmente, sofrem colisões com os átomos da rede cristalina do material. Bom, a gente pode estabelecer uma relação entre a tensão e a corrente através da definição desse parâmetro, que a gente chama resistência elétrica. A resistência elétrica ela depende de parâmetros geométricos, por exemplo, o comprimento do condutor e a área da seção transversal aqui, mas também depende do material. E essa dependência da resistência elétrica com o material é expressa por esse parâmetro aqui, que é chamada de resistividade elétrica, ou seu inverso, que é chamada de condutividade elétrica. Nós vimos lá, usando o modelo de Drude, que a resistividade elétrica depende da massa dos portadores de carga, que podem ser elétrons ou outro tipo de portadores, da carga desses portadores, mas mais importante, da densidade de portadores que eu tenho disponível para a condução e também desse tempo entre colisões, que é basicamente o tempo médio entre uma colisão e outra que os elétrons estão sofrendo a todo momento. A gente pode classificar o comportamento dos materiais, considerando a relação entre a tensão e corrente. Se numa faixa de corrente esse comportamento é linear, ou seja, a resistência elétrica não varia com a corrente, a gente diz que o comportamento é ôhmico. Mas a maioria dos materiais eles têm esse comportamento não ôhmico, onde a relação entre tensão e corrente varia com a aplicação da corrente. O que quer dizer, então, que a resistência elétrica varia com a corrente. A gente viu lá no vídeo de tensão, resistência e corrente que esse comportamento pode ser induzido, por exemplo, por temperatura. Temos alguns exemplos para vocês lá. Mas esse comportamento também pode ser devido a outras características dos materiais. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui. Bom, antes de mais nada, vamos classificar os materiais que a gente pode ter, quanto à condução elétrica. A gente tem os condutores, que têm baixíssima resistividade elétrica, é o caso dos metais em geral. A gente tem os isolantes, que têm altíssima resistividade elétrica, por exemplo, borrachas, plásticos, vidros, madeira. E tem os semicondutores, que têm resistividades elétricas intermediárias. E os semicondutores são extremamente importantes, porque eles são a base da nossa tecnologia. Basicamente, toda a nossa eletrônica é baseada em semicondutores, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Bom, gente, para a gente entender um pouquinho mais agora desses comportamentos, a gente precisa falar um pouquinho da estrutura eletrônica desses materiais. E para isso, a gente precisa de abrir mão de alguns conceitos de mecânica quântica. Obviamente, não é nosso objetivo aqui, nem entrar em formalismos mais específicos e mais complicados, nem falar de nuances específicas da mecânica quântica, mas alguns conceitos são importantes que vão permitir que a gente entenda melhor esses comportamentos. Vamos começar do bem básico, Então vamos começar lá do que seria a estrutura eletrônica dos átomos. O modelo que você vai achar mais por aí, é esse modelo chamado modelo das camadas, onde a gente pode considerar que eu tenho o núcleo e os elétrons ali orbitando esse núcleo, numa espécie de sistema solar. O número de elétrons que pode orbitar cada uma dessas camadas, ele é definido por alguns princípios. Mas o mais importante aqui é que cada camada dessa tem uma energia associada. Então aqui surge a ideia de quantização da energia no átomo.
Porém, né, com o advento da mecânica quântica do Schrödinger e Heisenberg, né, você tem modelos muito mais completos hoje em dia. E o modelo atômico, digamos assim, mais atual seria o modelo de orbitais atômicos, onde ao invés de falar de camadas atômicas, você fala de orbitais, que são regiões, né, no espaço onde o elétron pode ser encontrado. Existe uma certa probabilidade de eu encontrar o elétron ali. Esses orbitais, eles têm formas específicas, né? E a gente pode classificá-los em orbitais tipo S, P ou D. Tem mais, né? F, G e assim por diante, de acordo com várias letras aí do alfabeto, tá? Os orbitais S, eles são esfericamente simétricos, os P são nessa forma de Altair, e aí diferentes orbitais têm diferentes características, tá? Mas o mais importante aqui é que esses orbitais eles podem ser identificados por dois, digamos assim, dois parâmetros. Um é esse número aqui, ó, 1, 2, 3, que basicamente está associado ao que seria a camada aqui, tá? E você tem esse outro parâmetro, S, P, D, né? Que está associado à forma do orbital, né? A gente diz então que eu posso definir o orbital especificando dois números quânticos, né? Um é esse primeiro e o outro está associado com esse número aqui, ó. Então, S aqui tem um número quântico associado. O P, né, eu posso ter 3 valores para esse número quântico, que vai dar a associação aos orbitários PZ, PX e PY aqui. O D, 5 e assim por diante, tá? Cada um desses orbitais, ou desse tipo de orbital, a gente pode associar uma certa energia, né? A energia depende, por exemplo, o orbital 1S é o orbital de menor energia no átomo, o 2S o segundo, o 2P o terceiro. Aqui é simplesmente uma representação, não tem nada quantitativo aí, mas não tem problema, para o nosso objetivo, tá? O que é interessante aqui agora, né, é a gente tem essas energias, é a gente saber quantos elétrons a gente pode, digamos assim, colocar em qual orbital, qual é a ocupação desses orbitais. Para isso, a gente tem que usar um princípio também de mecânica quântica, que é o chamado de princípio de exclusão de Pauli, que de fato é geral, não vale só para elétron, vale para várias partículas, e de forma, que a gente chama de forma fraca do princípio, diz o seguinte, ó, que 2 férmions não podem ter todos os números quânticos iguais. Tem uma propriedade intrínseca chamada spin, está associado com as propriedades magnéticas daquela partícula, né, que pode ser inteiro ou semi-inteiro. No caso, os férmions são as partículas que têm spin semi-inteiro, meio, 3 meios, assim por diante. Os elétrons têm spin meio, então eles são férmions, então tem que obedecer a esse princípio de Pauli. As partículas de spin inteiro, chamados bósons, não precisam, mas os férmions sim. Tá? E aí, o que quer dizer isso para a gente? Olha só, a gente pode dizer assim, tá bom, então este orbital aqui tem um número quântico diferente desse, então posso pôr um elétron aqui e outro aqui, não tem problema. Mas, na verdade, tá? Essa propriedade que eu falei para vocês, o spin eletrônico, ele também tem um número quântico associado, que pode assumir, no caso do elétron de spin meio, 2 valores, que a gente pode associar a orientação do spin do elétron para cima e para baixo. Na verdade, para cima e para baixo aqui é relativo, mas orientações opostas, tá? Então, isso quer dizer que no orbital S aqui, eu posso colocar um elétron com spin para cima e um spin para baixo. Então, a ocupação desse orbital S são 2 elétrons. Posso colocar 2 aqui, 2 aqui. Para os orbitais P, são 6, porque eu tenho 3 tipos de orbitais P e coloco 2 elétrons em cada um deles. Para os orbitais D aqui, que são 5, por exemplo, seriam 10, e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o átomo de sódio e quero saber qual a configuração eletrônica dele, a gente usa esse tipo de preenchimento, começando de baixo para cima em energia, coloco 2 elétrons aqui, spin para cima e para baixo, mais 2 aqui, coloco 6 aqui, e no caso do sódio tem 11 elétrons, sobrou 1, né? Então esse 1 elétron que fica nesse nível de mais alta energia. Só para dar uma ideia de como é a história. O que é interessante é que esse elétron aqui, que é esse elétron lá que tem máxima energia, praticamente define todas as propriedades de condução, inclusive propriedades óticas do átomo. Ok, mas a gente quer chegar no sólido, né? Mas antes de chegar no sólido, vamos passar pela molécula. Então vamos olhar agora para os orbitais moleculares, né?
Bom, não vou dar muito detalhe sobre como é que ocorre essas coisas, não é nosso objetivo, mas o que é importante aqui, a informação importante é que para eu essencialmente formar uma molécula, eu tenho que ter uma espécie de, digamos assim, de combinação entre dois orbitais atômicos dos dois átomos envolvidos. Estou pensando numa molécula diatômica aqui. E isso gera dois tipos de orbitais, o que a gente chama de orbital ligante e antiligante. Esses orbitais têm ligeira diferença de energia, o orbital antiligante tem energia um pouquinho maior, né? Mas cada um daqueles orbitais atômicos eu posso dizer que vão dar origem a dois desses orbitais ligantes e antiligantes. E essa é a informação importante para a gente aqui no momento, sobre esse desdobramento de energia. Né? Então, o orbital que seria um S, pegar dois orbitais atômicos um S, eles vão dar origem a uma molécula que tem aqui dois níveis, né, associados a esse orbital atômico. Para esse também dois, o 2p também. E aqui agora vão caber o quê? Nesses dois níveis? 4 elétrons. Aqui também 4, aqui 12, né? Cabia 6, passa a caber 2 porque eu tenho dois níveis diferentes. E assim por diante. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, se eu tiver agora 3 átomos, o que vai acontecer? Intuitivamente, de fato é o que acontece, em vez de ter esse desdobramento em 2 níveis, eu vou ter um desdobramento em 3 níveis. E se for 4? Bom, 4 níveis, 5 e assim por diante. Bem, e se a gente pensar agora num sólido, né? Vamos supor que eu tenho aqui um sólido composto de N átomos, né? O que a gente espera de que mude quando a gente fala dessa configuração de níveis de energia? Bom, se eu tenho N átomos agora no sistema, basicamente cada um daqueles níveis atômicos vão se desdobrar em N níveis de energia. E cada um desses níveis de energia vão caber 2 elétrons. Então eu tenho aqui N níveis de energia muito próximos um do outro, que cabem, digamos assim, 2N elétrons. Tá? Grosso modo, a gente pode dizer então que, na verdade, esses níveis estão tão próximos entre si que se formam bandas de energia. Essa é basicamente a ideia básica da formação das bandas de energia num sólido, né? Então, ao invés de eu falar em níveis de energia, eu falo de bandas de energia. Só lembrando, pessoal, que, na verdade, tudo que eu estou falando aqui de maneira bem intuitiva e geral, existe uma teoria formal que descreve isso aí, que é a teoria de bandas dos sólidos, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, basicamente, para a gente, na nossa discussão, é que existem essas bandas de energia e que cada uma dessas bandas pode ser ocupada por um certo número de elétrons, tá? Então, pode ser que a gente não esteja exatamente sendo muito formal na configuração de bandas, mas a informação para a gente é isso. Tem as bandas de energia e cada uma dessas bandas de energia vão ser ocupadas por um certo número de elétrons. De fato, né, se você olhar numa dessas bandas de energia, você vai ver que elas são vários níveis de energia muito próximos um do outro. Separação entre essas bandas é 10 a menos 12 elétron-volts. Lembrando que para o átomo de hidrogênio, a separação entre o nível fundamental e o primeiro estado é da ordem de alguns elétron-volts, né? Então, essas bandas estão muito próximas, mas ainda são construídas por níveis. E o princípio de Pauli continua tendo que sendo satisfeito, ou seja, a mecânica quântica está presente. Tá? Ok, uma vez que a gente entendeu, então, mais ou menos como é que formam, que tem essa formação das bandas, né, e esse número de ocupação, vamos pegar agora que se eu tenho lá um certo metal, qualquer material que tenha N átomos, material sólido. Como é que eu vou distribuir esses elétrons nesse material em termos de níveis de energia, né? Vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá para o átomo, né? Colocar nessas bandas de energia da menor para maior energia, colocando a ocupação que cada uma das bandas aguenta, digamos assim, pode suportar. Então, vamos pegar lá, por exemplo, que eu tenho aqui um sistema desse tipo, eu tenho lá um certo número de elétrons, eu vou colocando, aqui cabem tantos elétrons, né? Isso aqui é só uma representação geral, né? Aí, acabei de preencher essa banda, aqui não cabe mais elétron, passo para a próxima, preencho totalmente também, não cabe mais, passo para a próxima. Vou preenchendo, acabou aqui, né? Acabou os elétrons, tá? Então, aí eu preenchi todas essas bandas. Só uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar, que a gente está considerando uma configuração a 0 Kelvin, que seria a configuração de menor energia daquele sólido, tá? Não estão considerando nenhuma excitação térmica nesse caso.
Aí tem uma coisa, um conceito importante aqui que vai aparecer, que você vai preencher isso até uma certa energia, até um certo nível, né? E esse nível aqui a gente chama de nível de Fermi, em homenagem ao Enrico Fermi, que foi um físico extremamente importante, tá? Nesse caso, em particular, vai depender da estrutura do material, né? Mas a gente preencheu até esse nível de Fermi, então eu posso dividir essa banda aqui em duas, né? Essa banda de baixo que está totalmente preenchida, eu chamo de banda de valência. O pessoal de moléculas gosta mais de chamar de HOMO, né? Highest Occupied Molecular Orbitals, tá? Essa parte da banda que não está preenchida, eu chamo de banda de condução, né? Que para o pessoal de moléculas é o LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Ok, então a gente tem aqui uma situação em que eu coloco a estrutura eletrônica, né? E tenho aqui essa configuração da banda de valência e da banda de condução. O que é importante aqui, gente, é que assim como é no caso lá atômico que eu mencionei para vocês, as propriedades de condução essencialmente são determinadas aqui na região de banda de valência e condução. Então é com essas duas bandas que a gente vai estar preocupado. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui o magnésio, se você preencher aqui os elétrons que ele tem num átomo de magnésio aqui, né, eu vou preencher inicialmente aqueles níveis mais internos. Esses níveis internos, como eu disse, não são importantes para as propriedades de condução, é o que a gente chama de elétrons de caroço. A gente não vai ignorá-los. A gente vai estar interessado basicamente nos elétrons que estão aqui populando a banda de valência e próximo aqui da banda de condução. Ok. Vamos então agora falar qual seria, digamos assim, como é que a gente pode entender a condução elétrica considerando essa situação que a gente acabou de discutir. Tá? Vamos supor agora que a gente está acima de 0 Kelvin. O que vai acontecer? Vamos pegar a primeira situação lá, que é uma situação típica de condutores. Tá? Aí eu vou representar aqui só a banda de valência e de condução, porque elas que vão ser importantes. Aqui seria o nível de Fermi, né, a 0 graus Celsius. E aí, quando você tem temperatura maior que zero, o que acontece? A temperatura, você tem uma certa energia térmica que pode ser concedida aos elétrons. E esses elétrons vão migrar, então, vão ganhar energia e vão migrar da banda de valência para a condução. Fisicamente, o que significa isso? A banda de valência, o elétron está ainda preso ao átomo. Pode ser uma ligação muito fraca, mas ele ainda está preso, né? Na banda de condução, o elétron se livra, digamos assim, da situação, da influência daquele átomo em particular. Ele vira um elétron livre, né? Então, esses elétrons aqui estão representando aqueles elétrons livres do condutor, né? Lembra que a gente tinha esse modelinho lá, que você tem os íons, né, da rede e os elétrons lá se movimentando sob o efeito térmico. Esses elétrons aqui são esses elétrons livres. E como é que a gente pode relacionar isso com a resistividade? Bom, agora a gente vai usar a nossa expressãozinha lá do modelo de Drude, né? A resistividade, eu disse para vocês que depende o quê? Do número de ocupação, né, da massa e da carga e do tempo entre colisões. No caso de condutores, esse número de ocupação aqui, ele é um número muito grande, porque está um bocado de elétron, né, migra com qualquer energiazinha, a banda de valência está praticamente aqui encostada na banda de condução, né, qualquer energiazinha, esse elétron pode se transformar no elétron livre. Então, a população de elétrons livres ali é muito grande, a densidade de portadores é grande, né? Então, essa densidade de portadores aqui praticamente vai definir qual é a resistividade. O tempo de colisões, né, também influencia na resistividade. Então, se você, por exemplo, aumentar a temperatura, eu aumento a energia térmica e muda esse tempo de colisão aqui. Então, basicamente, a gente tem essa ideia aqui, por isso que a resistividade é baixa. Eu tenho muitos portadores aqui, né? Então, tem vários portadores, resistividade baixa. E agora no caso dos isolantes, como é que seria? Os isolantes é um caso onde você vai preenchendo lá, você está preenchendo as bandas, está preenchendo lá, tal, chegou aqui, você preencheu totalmente uma banda. A próxima banda é de outro nível, digamos assim. Então você tem aqui um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução. E aí, para você pegar um elétron aqui da banda de valência e promover para a banda de condução, ou seja, transformar um elétron que está ligado num elétron livre, você precisa de dar uma quantidade de energia muito grande.
E a energia térmica geralmente não consegue fazer isso muito efetivamente, né? Essa energia é maior do que a energia térmica do sistema usualmente. Então, a população de portadores aqui na banda de condução é muito pequena. E se essa população de portadores é pequena, a resistividade é o quê? Muito alta. Então, isso explica a resistividade alta dos isolantes. Mas o mais interessante, é esse que a gente vai estar mais interessado, são os semicondutores. Porque os semicondutores é uma situação em que você tem essa banda inicialmente totalmente preenchida, mas esse gap aqui não é muito grande. Não é igual o isolante, que a energia térmica não consegue, né, promover um elétron da banda de condução para a banda de valência. Efetivamente, você tem alguns elétrons que são excitados termicamente, mas não é tão eficiente como o condutor. Então, você tem aqui, né, uma densidade de portadores que é intermediária entre o condutor e o isolante. Lembrando que a densidade de portadores que entra aqui sempre, né, é o número de portadores que participam da corrente elétrica, ou seja, que estão na banda de condução, os elétrons ou portadores livres. Tá? Então, aqui a gente tem alguma coisa intermediária e, por isso, a resistividade intermediária. Tá? Ok, mas é só a resistividade que a gente pode entender com esse modelinho? Bom, a gente pode ir um pouquinho além, né? Então, vamos falar essencialmente de o que pode acontecer que vai afetar essa resistividade. Né? E qual é o comportamento dessa resistividade, por exemplo, né, como a temperatura. Então vamos olhar isso agora de um ponto de vista um pouco mais microscópico. Vamos começar lá com os condutores. Né? Nós vimos que os condutores, essencialmente, têm aqui, né, a separação entre bandas de valência e condução é muito pequena, eu tenho muitos portadores. Se eu variar a temperatura, por exemplo, o número de portadores aumenta, mas como já tem muito portador aí, a densidade de portador é muito grande, essa variação de número de portadores acaba não sendo muito importante. Então, o que define o comportamento da resistividade como função da temperatura é esse tempo entre colisões. Lembrando, né? Dei mais energia térmica, o elétron vai se movimentar, digamos assim, mais rapidamente, aleatoriamente, ele vai sofrer mais colisões, o tempo entre colisões diminui. Tá? Então, esse comportamento aqui como esse tempo de colisões aqui diminui com a temperatura, a resistividade normalmente, né? No caso dos condutores é sempre assim, aumenta com a temperatura e, consequentemente, a resistência também. Agora, vamos olhar para o caso, uma aplicação, né? Desculpem, vamos falar primeiro de uma aplicação disso aqui, é o que a gente chama de sensor PT100. Né? PT vem de platina e esse 100 aqui quer dizer que a resistência desse sensor a 0 graus Celsius é 100 ohms. Como é que você regula essa resistência? Né? Você tem a resistividade da platina, mas você usina esse pedacinho de metal aqui numa dimensão específica que te dá uma resistividade de 100 ohms a 0 graus Celsius. Só que esse pedacinho de platina aqui obedece então a esse comportamento. E você consegue prever qual é a resistência como função da temperatura de maneira bastante precisa. Então você tem aí um sensor de temperatura baseado em variação de resistência. Na verdade, a maioria dos sensores de temperatura, vários, né? Não, digamos não a maioria, mas um sensor de temperatura muito comum, esse PT100, é utilizado para detectar, por exemplo, efeitos térmicos e também efeitos de overheating, por exemplo. Né? Todos nós sabemos, né, que faz qualquer coisa experimental, né, em particular lá no caso lá de ressonância, quando você está sentado lá no espectrômetro fazendo um experimento com a temperatura e você vê aquele sinalzinho vermelho de temperature overflow, né, bate aquele desespero, né? Assim, vixe, né, deu algum problema sério. Tá? Mas, na verdade, aquele temperature overflow, como é que o sistema consegue calcular, obter aquilo? Ele fica monitorando, normalmente, a temperatura através de um sensor desse tipo de PT100. Né? Então, ele fica lá monitorando a temperatura, ocorreu alguma coisa errada, a temperatura passou de um certo valor, ele manda sinalizar que teve temperature overflow e geralmente desliga tudo. Então, o circuito de proteção é muito utilizado, né, em circuito de proteção, esse PT100. Mas agora vamos pensar no semicondutor. Isso aqui é um comportamento metálico, um comportamento condutor. Vamos pensar agora num semicondutor, e eu vou chamar esse semicondutor de semicondutor intrínseco,
né? Vai ficar claro daqui a pouco qual a diferença, por que eu estou dando esse sobrenome para ele, né? Mas é basicamente aquela história que a gente tem. No caso do semicondutor, eu tenho esse gap aqui, né, que não é tão grande, então eu tenho excitações térmicas daqui para cá. A banda de condução agora, né, ela tem elétrons, ou seja, tem elétrons livres lá que vão participar da condução. Mas a densidade não é tão grande. Então, qualquer elétron agora que seja excitado daqui para cá vai fazer diferença na densidade de portadores. Então, agora não é só mais o tempo de colisões que vai definir, basicamente, a dependência da temperatura da resistividade. Mas a densidade, variações na densidade de portadores também vão ser importantes, né? E aí você tem uma coisa interessante, porque, veja bem, a gente viu o tempo de colisão diminui com a temperatura. Então, isso contribui para a resistividade aumentar. Agora, o número de portadores, se você vai aumentando a temperatura, você tem mais e mais excitações térmicas. Então, a densidade de portadores aqui na banda de condução aumenta. E se esse número aumenta, a resistividade cai, né? Então, é mais ou menos uma luta aí entre o tal, que está querendo fazer a resistividade aumentar com a temperatura, e o N, que está tentando fazer a resistividade cair da temperatura. Depende de quem ganha, a resistividade pode ou aumentar com a temperatura, né, ou pode diminuir com a temperatura. E isso é utilizado, né? Isso é utilizado em alguns sensores. São os sensores do tipo PTC e NTC. PTC vem de Positive Thermal Coefficient e NTC de Negative Thermal Coefficient. Tá? O PTC, quem ganha no PTC, digamos assim, a estrutura do semicondutor é tal, né, o material, quem ganha, digamos, é o tal. Então, aí a resistividade, ela cresce com a temperatura e a resistência como consequência, né? O NTC, digamos assim, o vencedor é a densidade de portadores. Então, à medida que você aumenta a temperatura, a resistência diminui, certo? Então, são algumas aplicações muito interessantes aí que você tem desse fenômeno. Agora, tem outra coisa mais legal ainda, porque olha só, eu disse para vocês que o que regula, né, a densidade aqui, uma das coisas é essa densidade de portadores, e que ela é sensível à temperatura. Mas precisa ser temperatura? O que você precisa, na verdade, é dar energia para promover elétrons aqui da banda de valência para a banda de condução, né? É isso que é importante. Se você consegue fazer isso com outro tipo de energia, né, a não ser energia térmica, isso vai também ter uma sensibilidade com aquele tipo de energia. E você pode fazer isso, né, com luz. Se eu incidir luz aqui, por exemplo, em alguns, obviamente vai depender aqui do gap, mas você consegue materiais que são sensíveis, né? Você incidir luz aqui, você pode promover elétrons daqui para cá. E aí você muda a resistividade do material. Essa é a ideia base por trás do que a gente chama de Light Dependent Resistor, o LDR, que é muito comum, né? Parece uma coisa estranha aqui, essa figurinha aqui é um LDR, né? Mas esse tipo de sensor é muito comum. É o sensor que faz a luz do poste acender ou apagar automaticamente, tá? Você tem um sensorzinho desse lá naquela caixinha, que fica lá exposto ao ambiente, né? E aí durante o dia tem luz incidindo. Se tem luz incidindo, né, tá tendo excitação aqui desses elétrons da banda de valência para a condução por luz. Então a resistividade, esse N é grande, a resistividade é baixa. Agora de noite para de incidir luz, o que acontece? Essas excitações param de ocorrer. Então a resistividade agora diminui. Então, a resistência elétrica, né, que está associada à resistividade desse dispositivo, ela é dependente da incidência de luz, né? O que você pode ver aqui, na verdade, você está vendo essa partezinha, esse zigue-zague aqui, ó. Na verdade, essa parte e essa parte são condutoras. E aqui no meio, né, tem uma parte que não é preenchida pelo condutor, é uma coisa tipo interdigitada, assim, né? E aí você, nessa superfície aqui, você, digamos assim, coloca o semicondutor, de modo que o semicondutor está nessa região aqui de interface entre os dois condutores. E aí você consegue detectar a resistência aí desse cara.
Bom, só um comentário. Geralmente algumas pessoas chamam esses sensores aí de poste de sensor fotoelétrico, né? E não é raro você ver pessoas falando que isso é baseado, que o funcionamento é baseado no efeito fotoelétrico. Não tem nada a ver, né? Efeito fotoelétrico, que foi, na verdade, o motivo do Einstein ganhar o prêmio Nobel, é outra história, acontece em metais e tal. Aqui é esse fenômeno de dependência da resistividade com a incidência de luz, porque esse cara é um semicondutor, tá? Agora a gente vai mostrar para vocês, tá, esses caras funcionando, né? Essas dependências que eu acabei de descrever com vocês. Bom, para isso, né, a gente tem essa placa de montagens aqui. Só explicar para vocês rapidamente como é que é, a gente mostrar como é que funciona. Basicamente o que você tem aqui são esses pininhos aqui, onde você pode conectar aqui algum dispositivo. Aqui essa linha aqui está mostrando, porque tem um fio ligando todos eles. Então, se eu coloco aqui um certo potencial elétrico, todos esses pontos ficam no mesmo potencial. Mesma coisa aqui, 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 né? Mas esse cara não está conectado com esse. Então, se eu quero colocar um certo dispositivo, estabelecer uma diferença de potencial, por exemplo, eu coloco aqui um certo potencial, coloco aqui meu dispositivo e aqui nesse aqui eu ligo outro potencial. Então tem um potencial, dispositivo, outro potencial. Só o exemplo, tá? Mas o que é mais interessante nessa placa aqui, que é a nossa placa de montagem gigante, digamos assim, são esses displays aqui. Tem dois displays aqui, um de um lado e outro do outro. E esses displays, na verdade, eles são os mesmos displays desses instrumentos que estão aqui do lado, né? Que está mostrando aqui. Isso aqui são voltímetros, são multímetros, na verdade. Então, eu posso, com esses dois fios aqui, medir resistência, medir diferença de potencial, medir corrente, né? E o resultado vai ser mostrado nesses displays grandes aqui que vocês vão poder ver, né? Então, eu tenho dois multímetros, cada um display associado a um multímetro. E, além disso, eu tenho uma fonte de corrente ou de potencial aqui. E aí, tirando esses dois fios, eu consigo aplicar tensões no meu circuito. Então, a gente vai montar todos os nossos circuitos elétricos, né, do nosso curso, utilizando essa placa de montagem aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o caso lá, particularmente do NTC e do LDR. Bom, gente, então agora vamos mostrar aqui experimentalmente esses comportamentos que a gente acabou de discutir, tá? Para isso, a gente basicamente vai usar esse circuito aqui, ó. Vai pegar aqui o dispositivo que eu quero medir a resistência, né? Então a gente vai sondar qual é a resistência do dispositivo como função do parâmetro que faz essa resistência variar, seja temperatura, no caso do NTC, seja luz, no caso do LDR, tá? E vou conectar isso aqui diretamente a um medidor de resistência, a um ohmímetro, tá? A gente vai fazer isso aqui através da nossa placa de circuito. Então aqui, ó, nesses dois terminais, eu já tenho conectado lá atrás o ohmímetro, que vai medir a resistência em quiloohms, tá? Então vou deixar esses dois pontos aqui e vou colocar o meu dispositivo aqui. Lembrando, né, que todos esses pontos aqui estão conectados por um fio, tá? Então, basicamente, a gente está montando aquele circuito que está lá na lousa. Vou colocar aqui a minha plaquinha e vamos começar com o NTC, ó. Coloquei aqui o NTC e ele já indicou lá a resistência do NTC nessas condições aqui, na temperatura ambiente. Lá mais ou menos, está equilibrando ainda, 9,6 kΩ, por aí, tá? Bom, agora a gente vai variar a temperatura e eu vou usar o meu próprio corpo para fazer isso, né? Estou na temperatura superior ao ambiente, então basta eu encostar aqui no NTC, você vê lá a resistência dele diminuindo com a temperatura, né? Exatamente aquilo que a gente esperava de acordo com o que a gente acabou de discutir. Foi para 7 quilômetros. Bom, vamos olhar agora o LDR. Então, agora eu substituí aqui meu NTC pelo LDR. O LDR agora ele está com essa resistência de 1,17 kΩ, né, na iluminação ambiente, tá? E agora eu vou escurecer o LDR. Basicamente, eu vou colocar minha mão aqui em cima. Quando eu faço isso, você vê que a resistência, ó, vai lá para cima, vai para mais ou menos 8
né? 7,7, 7,8 kΩ. Se eu volto à eliminação natural, novamente eu vejo a resistência diminuir, certo? Então, basicamente, esses dois dispositivos funcionam, semicondutores, são dois semicondutores intrínsecos, funcionam com as resistências variando ou com a iluminação ou com a temperatura, do modo que a gente acabou de ver. Ok, pessoal, então a gente falou desses semicondutores, esses dispositivos que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Eles são todos baseados no que a gente chama de semicondutores intrínsecos, né? Mas existe também uma classe de semicondutores, na verdade são semicondutores dopados, né? Que são chamados de semicondutores extrínsecos. O semicondutor intrínseco mais conhecido e mais utilizado é o silício, né? Então, basicamente o que você tem é uma rede cristalina aqui de silício, onde, por ser tetravalente, cada átomo de silício compartilha com seu vizinho aqui um elétron. Então, você tem sempre essa estrutura completa. Os elétrons de condução aqui, eles vêm totalmente de estações térmicas. Mas você pode... isso resulta basicamente em que a condução elétrica desses condutores intrínsecos não é relativamente muito boa. Mas você pode fazer a seguinte coisa, né? Você pode gerar o que a gente chama de semicondutor extrínseco tipo N. O que você faz? Bom, você basicamente funde, né, silício com antimônio. E aí você cria esses defeitos aqui, onde, por exemplo, o antimônio, por ser pentavalente, né, quando ele faz a ligação aqui com os átomos de silício, libera-se um elétron livre. Esse elétron livre pode participar do processo de condução, você melhora, digamos, a condutividade do semicondutor. Mais que isso, né, controlando o nível de dopagem aqui, você pode, inclusive, ter um certo controle da densidade de portadores daquele semicondutor. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante para a eletrônica, né, para dispositivos eletrônicos. Dá para fazer outra coisa também. A gente, né, antes disso, né, a gente vai representar aqui, ó, o semicondutor extrínseco como sendo basicamente essas bolinhas com sinal de menos aqui. Só para deixar muito claro aqui, que isso aqui não significa, né, que o material é carregado, significa simplesmente que tem elétrons livres, tem muitos elétrons livres, digamos aqui. Estão representando as bolinhas e os elétrons livres. O material é obviamente neutro, porque o balanço de cargas ali entre a carga do núcleo e carga dos elétrons total é zero, né? Então eu tenho um material neutro, mas que tem muito elétron livre. É isso que essa figura está representando. A gente também, né, como eu tinha começado a dizer, tem o que a gente chama de semicondutor extrínseco tipo P. Como é que se obtém isso? Bom, vamos pegar o caso do silício novamente. Você pega o silício e agora você funde ele junto com boro, né? Então você dopa esse cara com boro. O boro é trivalente, então você tem as ligações e sobra aqui uma vacância, né? Que a gente usualmente chama de buraco, tá? Esse buraco influencia no processo de condução, porque elétrons livres do sistema efetivamente podem recombinar com esses buracos e eles também podem participar do processo de condução como um todo. Então, também altera as propriedades de condução do semicondutor a presença desses buracos. Tá? Novamente, a gente vai representar, né, o material extrínseco tipo P dessa maneira, mas esse sinal de mais aqui não quer dizer que são cargas positivas que o material tenha. Isso aqui está simplesmente representando que há buracos, né? Então você tem aqui um material neutro, mas com essas vacâncias, com esses buracos, né, ao longo da estrutura. Ok, agora o que é interessante? O que é mais interessante para esses tipos de materiais é que você pode combiná-los, você pode fazer junções com eles. Né? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e fazer a seguinte coisa. Eu coloco lá um certo material, vou evaporando, né? Isso aqui é feito por evaporação normalmente. Você vai evaporando lá camadas de material semicondutor tipo P. Né? Chega a um certo ponto, você para de evaporar o tipo P e começa a evaporar camadas de semicondutor tipo N. Então você forma uma estrutura em que eu tenho P aqui e aqui em cima é N. A coisa interessante acontece, né? A gente pode olhar o que acontece aqui nessa junção entre o material P e o N, né?
que é o que a gente chama de junção PN. E aí acontecem algumas coisas que permitem você ter várias aplicações interessantes desse tipo de material. Vamos dar uma olhada então na junção PN, né? Então o que a gente vai fazer basicamente? Bom, você pega lá PIN, junta. Aqui lembra, tem elétrons livres. Esses elétrons livres migram, né, para outra região aqui e recombinam com esses buracos, né? Ocupam esses buracos aqui. Ah, mas lembra, eu disse para vocês que esse material aqui era neutro, né? Tinha buraco, está representado por esses caras, mas o material era neutro. Agora, essa região, esses buracos foram ocupados pelos elétrons. Então, essa região aqui ficou carregada negativamente. Por outro lado, essa região aqui, esse material aqui também era neutro, que está representando os elétrons livres. Elétrons livres saíram daqui e foram para lá. Então, essa região aqui ficou positivamente carregada. Então, você gera uma diferença de potencial entre esse lado e esse. Ou seja, você tem um potencial associado a o que a gente chama de camada de depressão. Você tem uma barreira de potencial aí, né? E isso é a ideia básica do funcionamento, por exemplo, dos dispositivos chamados diodos. Como é que um diodo funciona baseado nessa ideia de junção PN? Vamos considerar a seguinte coisa, né? Vamos considerar aqui que isso aqui, ó, eu tenho a junção PN, aqui estão os elétrons, aqui estão a região de buracos, aqui está a camada de depressão. Vamos supor que eu aplique um potencial em que eu ligue o potencial maior da fonte aqui, né, positivo da fonte, na região de elétrons e o negativo na região de buracos. A gente chama isso de polarização reversa. E o que acontece basicamente é que o potencial positivo aqui da fonte atrai elétrons. Então esses elétrons atraem e você acaba acontecendo que você aumenta aqui a largura da barreira de depressão, né? E aí fica mais difícil elétrons que estão aqui migrarem para cá e contribuir para o processo de condução, né? Você tem uma barreira de potencial maior para eles superarem. Então, não tem condução nessa situação. O dispositivo, né, essa junção PN, ela funciona como uma chave aberta. A gente diz que nessa situação o dispositivo tem altíssima resistência, né? Como se fosse uma chavinha aberta. Não deixa passar corrente elétrica, porque essa barreira, né, impede que esses elétrons migrem, né, do terminal positivo da fonte para que os elétrons migrem através da estrutura, né? Mas e se eu inverter? Então, isso é o que a gente chama de polarização reversa do diodo. E se eu inverter? Se eu agora ligar o positivo aqui e o negativo aqui. O positivo na região de buracos, o negativo na região de elétrons. Bom, agora sim, né? Esse potencial negativo aqui empurra, né? Dá energia para esses elétrons. E se essa energia for maior do que a energia associada a essa barreira de depressão, esses elétrons podem migrar daqui para cá. E aqui nessa região eles podem eventualmente recombinar com alguns buracos que estão por aí, ou eles podem, né, e é isso que acontece com a maioria, vir para cá e serem atraídos aqui para o terminal positivo, estabelecendo uma corrente elétrica através do dispositivo, né? O que é interessante aqui nesse caso da barreira é que isso ocorre a partir de um certo valor, né, de diferença de potencial, porque você tem que dar energia suficiente para que os elétrons superem essa barreira, né? Então, até esse valor de diferença de potencial ele não conduz. A partir de um certo valor ele passa a conduzir e ele vira um excelente condutor de eletricidade, né? A resistência fica muito baixa. Isso aqui é o que a gente chama de diodo, né? Então, o triângulozinho aqui representa a região de buracos, aqui o tracinho a região de elétrons, tá? E esse tipo de polarização a gente chama de polarização direta. Então, veja que interessante, eu tenho aqui um dispositivo que conduz a eletricidade em uma direção, mas não em outra, né? Se eu tenho um dispositivo de condução unidirecional. Se eu pego aqui essa região aqui, que a gente também chama de anodo, e coloco o terminal positivo da fonte aqui e o negativo aqui no cátodo, né, que é a região de elétrons, esse cara conduz a eletricidade se a diferença de potencial for maior do que aquela necessária para superar a barreira de depressão, né, o potencial de depressão. Se eu inverter isso aqui, não tem condução elétrica.
Isso é muito útil, gente, porque basicamente uma das coisas que você pode pensar bem simples é que eu tenho uma chave eletrônica. Eu ligo e desligo, né? Abro e fecho essa chave, deixo ou não deixo passar corrente, controlando através de um nível de tensão, né? Isso é extremamente útil e é usado na maioria dos dispositivos eletrônicos, tá? Ok, então vamos olhar para a curva desse diodo, né? Nós falamos até anteriormente na caracterização da tensão como função da corrente, na curva VI. Normalmente em diodos, dispositivos eletrônicos, você faz o contrário, você pega a corrente como função da tensão, né? Mas o que você tem é isso aqui, ó. Se a tensão é positiva, e a tensão positiva quer dizer que ele está polarizado dessa maneira, diretamente, né? A corrente é muito baixa até um certo valor, aqui no caso desse diodo de 0,6 volts, né? A partir desse valor, a corrente aumenta bruscamente, porque isso basicamente conduz como um fio metálico. Ok, se você inverter, colocar em polarização reversa, você pode aumentar a diferença de potencial negativamente aqui até a corrente vai ser sempre muito pequena. A não ser que você vá para valores de tensão muito grandes, na verdade reversamente polarizado de 100 volts ou alguma coisa assim, aí você começa a ter condução, a gente chama isso de tensão de ruptura do diodo. Mas o importante aqui é essa característica, né, de você ter uma coisa que conduz unidirecionalmente. Tá? Vamos agora, então, ver esse comportamento aqui em alguns experimentos. Vamos lá. Ok, pessoal, então vamos agora tentar mostrar, né, esse comportamento que a gente acabou de discutir do diodo na prática aqui. Para isso, a gente vai usar o nosso sisteminha aqui que é capaz de monitorar a tensão como função da corrente, usando o Arduino, né, onde a gente basicamente vai precisar de uma fonte variável de tensão, tá? A gente vai colocar isso aqui em série, um resistor de 50 ohms, tá? De modo que se eu medir a diferença de potencial em cima desse resistor, eu consigo determinar a corrente vai ser essa diferença de potencial medida dividida pela resistência, tá? E aqui então eu vou colocar o meu dispositivo que vai ser o diodo, tá? A gente coloca o diodo aqui e monitora a diferença de potencial, a tensão em cima do diodo, usando aqui o voltímetro interno do sisteminha. Então, o sisteminha lá vai te dar a diferença de potencial como função da corrente, né? O gráfico que a gente vai ter, basicamente, é um gráfico de V contra I, tá? Só lembrando que, normalmente, nesses circuitos eletrônicos, você sempre faz o gráfico de I contra V, né? Mas o nosso sisteminha já está preparado para medir isso, vamos usar dessa maneira. Vamos ver o que dá, então. Então, vamos começar aqui, né, colocando o diodo. Eu vou colocar o diodo inicialmente polarizado diretamente. Então, polo negativo aqui, positivo aqui, e o diodo está aqui, ó. Dá para vocês verem ali o diodinho. Vamos começar a coletar tensão como função de corrente, tá? E o comportamento que a gente vai observar é exatamente esse aqui. O que a gente tem aqui, então, né, é que para tensões até mais ou menos 0,6, 0,7 volts aqui, a resistência é muito alta, né, de modo que não circula a corrente. É aquela situação em que a diferença de potencial aplicada ainda não foi suficiente para o elétron, né, superar aquela barreira de depleção. Tá? Porém, a partir de 0,6 volts aqui, eu começo a observar a corrente e né, quando chega aqui em 0,8, a corrente aumenta muito rapidamente quando eu vario a tensão. Né? Uma grande variação de corrente para uma pequena variação de tensão aqui. Ou seja, a resistência fica muito baixa, é quase zero. Né? O diodo passa a se comportar como um metal. Então, esse dispositivo bem interessante que você, para tensões menores que 0,6 volts, ele é uma chave aberta, enquanto para tensões maiores que 0,7 volts ou 0,6 volts, ele é uma chave fechada. A gente viu também que quando eu inverto a polaridade do diodo, ou seja, eu polarizo ele reversamente, ele não tem que conduzir, a resistência dele vai ser muito alta, ele vai se comportar sempre como uma chave aberta. Tá? Então, eu vou inverter a polaridade aqui, tá? E vamos ver o que acontece. Vamos coletar tensão como função da corrente novamente. E o que você observa lá, ó, na curva vermelha, é que ela é
vertical, ou seja, resistência muito alta, eu tenho, vario a tensão até 5 volts e não observo nenhuma corrente. Se você aumentar essa tensão a níveis maiores que 100 volts, em algum momento você vai ter condução. Mas nessa faixa de tensão que a gente trabalha aí, eu posso considerar que o diodo polarizado reversamente é uma chave aberta. E é esse o comportamento que a gente tem e que é bastante interessante para várias aplicações, como a gente vai ver uma já já. Gente, eu disse para vocês que o diodo tem várias aplicações em vários circuitos eletrônicos, Mas agora eu queria discutir com vocês uma aplicação em particular que é especialmente importante, como circuito de proteção lá na nossa área de ressonância magnética nuclear. Tá? Basicamente, esse sistema é o que a gente chama de circuito de proteção com diodos cruzados. Tá? Hoje em dia se usa uma tecnologia um pouquinho diferente, chamado diodo PIN, Muitos de vocês já devem ter ouvido esse nome, Porque dá muito problema. Mas a ideia é basicamente a mesma envolvida aqui que a gente tem no diodo cruzado. Qual que é o problema básico? Bom, basicamente é o seguinte, Quando a gente detecta o sinal de RMN, a gente está falando em detecção de sinais de spins que são muito pequenininhos. O sinal elétrico lá é da ordem de alguns milivolts. Por outro lado, quando eu estou pulsando, quando estou aplicando os pulsos de radiofrequência, o sinal elétrico é muito alto. Eu estou falando de sinais da ordem de alguns volts. Só que o caminho eletrônico desses dois sinais, ele é o mesmo, Então você tem que evitar, que o sinal do pulso, chegue ao sinal do pré-amplificador, que vai estar essencialmente preparado para receber o sinal dos spins, que é pequenininho, amplificar isso e depois te dar origem ao seu sinal que você vê lá na tela do computador, tá? Como é que isso pode ser feito? Então, tem que ter um circuito que deixa, na frente do pré-amplificador, que deixa passar sinal pequeno, mas não deixa passar sinal grande. Essa é a ideia. E é isso aqui que o diodo cruzado faz. Vamos supor que eu tenho essa configuração aqui, ó. Eu tenho 2 diodos, Aqui está a parte de buracos, aqui a parte de elétrons, e esse aqui está invertido, Esse aqui que é a chamada configuração de diodos cruzados. Aqui está o meu sinal, então eu vou entrar com o meu sinal aqui e quero que o sinal só chegue desse lado, ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse, só apareça aqui do outro lado quando esse sinal for pequenininho. É o objetivo. Bom, basicamente o que você vai ter, se o sinal for menor que 0,6 volts, ou seja, isso aqui é pequenininho, 0,6 volts não digamos assim, suficiente para você colocar nenhum desses 2 diodos em condução. Então, esses diodos aqui, eles não estão conduzindo ainda, estão com potencial menor que o potencial de depleção. Eles funcionam como chave aberta, como se eles não estivessem lá. Então, a diferença de potencial que eu coloco aqui, ou seja, esse sinal, ela simplesmente passa do outro lado. Seria o equivalente ao seu sinal feed, pequenininho. Agora, quando eu estiver, por exemplo, pulsando, essa amplitude de sinal aqui vai ser alta. Vai ser maior que 0,6 volts. E aí o que vai acontecer? Só que esse sinal aqui é um sinal alternado, então tem hora que ele tem uma polaridade, ou seja, aqui é o mais, aqui é o menos, tem hora que ele é invertido, aqui é o menos, aqui é o mais. Vamos pegar o caso onde aqui é o mais e aqui é o menos. O que vai acontecer? Bom, se aqui é o mais e aqui é o menos, esse diodo aqui está diretamente polarizado. Significa que ele vai conduzir. Então isso aqui funciona como um curto-circuito. Esse sinal grande aqui simplesmente desvia para a Terra. E quando estiver no outro ciclo, em que aqui é o menos e aqui é o mais, bom, esse aqui agora está reversamente polarizado, ele é uma chave aberta. Porém, esse outro vai estar diretamente polarizado, E aí é esse cara que funciona como um curto-circuito. Ou seja, esse sinal grande aqui, ele vai ser curto-circuitado para a Terra e não vai chegar do outro lado. Então, basicamente, você tem uma situação em que só sinais menores que 0,6 volts podem ser percebidos do outro lado aqui. Você coloca isso aqui na frente do pré-amplificador, você tem um circuito de proteção para não deixar que o sinal do pulso afete a eletrônica do seu pré-amplificador. Bem bolado, Um pouquinho agora sobre recombinação de cargas em diodos. Isso é um assunto bem importante e tem várias aplicações.
Eu disse para vocês, né, que quando eu coloco aqui um diodo polarizado diretamente, né, esses elétrons aqui, eles ganham energia, se tiver potencial acima da barreira de depleção, para difundir daqui para cá e contribuírem para a condução elétrica. Mas eu disse também que, eventualmente, esses elétrons podem recombinar com os buracos aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, para um certo elétron e ele difunde para lá, ele recombina com esse buraco. Só que isso quer dizer que ele diminui a energia, ele sai da banda de condução, digamos, e vai ali para a banda de valência. Isso quer dizer que ele tem que emitir essa energia excedente de alguma maneira. E a forma de emissão, geralmente, é através de onda eletromagnética, através de luz, né? A gente pode calcular essa energia de emissão como sendo a constante de Planck vezes a frequência da luz, ou, né, a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, C sobre lambda UF, né? Isso seria, então, a luz emitida. O que é interessante, de fato, gente, é que isso aqui, né, o nome desse dispositivo é o tal do Light Emitting Diode, o LED, né? Mas o que é interessante aqui é se a gente olhar para a configuração de bandas de energia. Porque, basicamente, esse processo de recombinação é um elétron que está na banda de condução migrar para a banda de valência e emitir um fóton, né? Um fóton de luz, ou onda eletromagnética, né? Luz visível ou não. Bom, o que pode acontecer aqui, né? Dependendo da largura desse gap, e aí é isso que é interessante, né? A luz emitida vai ter diferentes frequências, porque essa diferença de energia aqui é basicamente, né, a energia de gap. Então, se eu tenho materiais com diferentes energias de gap, aí você tem várias ligas que você pode tentar fazer isso, você pode ter um dispositivo que emite luz de diferentes cores. Por isso que a gente tem LED vermelho, LED azul, LED verde, LED amarelo, né? Mas você pode notar que são só algumas cores, não é um contínuo, né? Porque você tem que ter o material certo que tenha uma certa energia de gap para emitir naquela cor específica. De fato, né, isso aí foi um problema, porque a tecnologia de LED, ela é conhecida desde os anos 50, né? Mas só recentemente, há uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, apareceram as lâmpadas de iluminação de LED, né? O problema é que não se tinha ainda descoberto uma arquitetura de materiais, de ligas, que tivesse gap ali na região do azul e que você conseguisse construir um LED que emitisse com alta eficiência e potência, né? Então você não tinha lâmpada, basicamente porque você não tinha uma das cores, tá? Com o advento do descobrimento dessa liga e dessa configuração para fazer o LED azul, foi feita por um pesquisador no Japão que ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Você agora consegue fazer luz branca a partir de LED, né? E de fato isso revolucionou inclusive as telas, né? Porque a TV a LED só foi possível com esse azul, se não tivesse azul não tinha quanto. Hoje em dia, você tem materiais orgânicos que você pode fazer LEDs. Então, todos esses displays dobráveis, né, flexíveis que estão surgindo aí, televisões que enrolam, celulares que dobram a tela, né, eles são baseados em tecnologia LED. Né? Nesse caso, LEDs orgânicos, que são plásticos que você pode usar como camada ativa e você usa isso aqui, é uma coisa que dobra. Tá? Então, é extremamente importante esse assunto dos LEDs. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o perfil de emissão de um LED azul. Ó. Você vê que ele emite, sobretudo, no azul. Emite numa faixa, na verdade, em torno do azul. Porque, na verdade, você tem elétrons que não estão exatamente aqui na borda e a energia dele pode ser um pouquinho maior que a energia de gap. Né? Por causa da estação térmica, alguma coisa assim. Então, você tem uma banda aqui, mas está lá localizada no azul, ou no verde, ou no vermelho, são os perfis de emissões de diferentes LEDs aqui que eu estou mostrando para vocês. Combinando isso, você pode ter um LED branco, né? Ou outras cores que você pode combinar aí para obter. Ok? Então, vamos ver basicamente alguns experimentos bem interessantes agora envolvendo esses LEDs. Bem, pessoal, então agora que a gente já viu um pouquinho sobre os LEDs, vamos também levantar a curva característica desses elementos. Olha, para isso a gente vai usar basicamente a mesma coisa que nós usamos anteriormente. Ou seja, a fonte variável, a medir a corrente, só que aqui no lugar do diodo eu vou colocar o meu LEDzinho que vai emitir
luz, certo? A gente vai começar com esse LED aqui, que é um LED vermelho, né? Assim que eu conectar ele aqui no meu sistema do Arduino, vocês já vão ver ele brilhar. Tá aí, né? Na cor vermelha. Então vamos agora coletar o dado de tensão versus corrente para esse LED, tá? Então ele vai desligar, começar a aumentar a tensão e monitorar a corrente. Tá lá. A corrente ainda é muito baixa, mas aí você vê que subitamente a corrente começa a aumentar tremendamente, né? Então a curva é a mesma característica do diodo. É claro, isso aqui também é um diodo, né? A única coisa que mudou é que a tensão no limiar de condução aqui, que era de 0,6, 0,7 volts lá no diodo, agora passou aqui acima de 2 volts, né? Ou seja, esse LED aqui ele começa a conduzir acima de 2 volts. Isso tem tudo a ver com a diferença de energia que você tinha do gap lá, né? No diodo, o material do diodo, ele tem um gap muito menor, né? E aqui, como o gap é maior, você precisa de mais energia para fazer esse dispositivo começar a conduzir. Mas, novamente, o comportamento é de diodo, né? Aqui você tem alta resistência elétrica até ele começar a conduzir, e você tem, então, baixíssima resistência elétrica. A diferença básica é que aqui a radiação emitida é luz, né? Então esse dispositivo é bem importante para isso, porque é um dispositivo que você pode gerar luz a partir desse semicondutor. Bom, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Agora eu vou tirar meu LED vermelho e vou colocar outro LED. E vamos ver qual é o comportamento desse outro LED. Então vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui com detalhe, outro LED, né? O encapsulamento dele é bem semelhante ao outro. Vou colocar aqui e vamos levantar a curva característica. Então, novamente, vou colocar para coletar. Então, baixa a tensão corrente zero e aqui ele começa a conduzir, né? Então, o comportamento exatamente idêntico, é outro diodo, digamos assim, né? E aqui você tem, então, que o gap, né, ou o limiar de condução, nesse caso, é bem menor, né? Aqui era 2 volts, aqui é 1 volt e pouquinho, tá? Então, praticamente a metade do limiar de condução que eu tenho. Esse LED tem, então, um gap menor. Agora, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu vou colocar no detalhe aqui para todos verem, né? É o seguinte, você não está vendo esse LED emitir luz, né? Bom, como é que pode ser um LED que não emite luz? Bom, não quer dizer que ele não esteja emitindo outro tipo de radiação. E de fato, né, se esse LED aqui, ó, com limiar de condução de 2 volts, ele emite vermelho, esse LED com limiar de condução menor tem que emitir uma luz de frequência menor, ou maior comprimento de onda, né, que vai estar então na região aqui de 900 nanômetros. Na região de 900 nanômetros, o olho da gente não consegue detectar, é lá no começo do infravermelho, tá? E nem a câmera, né? A câmera, até o sensor da câmera vai detectar 900 nanômetros, mas a câmera, para tentar imitar o olho, ela tem um filtro que elimina essa parte do espectro. Porém, esse filtro não é perfeito. E, de fato, se eu olhar aqui com bastante, se eu colocar aqui no detalhe para vocês verem, né? Vamos fazer um zoom ali. Olha lá. Tá vendo que você vê que está saindo alguma coisa aí, ó, no LED, né? Isso essencialmente é aquela radiação que o filtro não está conseguindo barrar. Então ele está emitindo de fato radiação, mas no infravermelho. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar o nosso diodo lá, tá? Então eu vou voltar aqui o diodo para a gente dar uma olhada. Voltei o diodo, tá aqui, ó, coloquei de volta o diodo. E agora vamos olhar, vamos coletar e ver o que acontece. Bom, vai acontecer, a gente já viu, né, anteriormente, o que acontece então é que o diodo começa a conduzir aqui em 0,6, 0,7 mais ou menos volts, tá? Então tá aqui as três coisas. Então a gente imagina então que o diodo tem um gap de energia ainda menor, o que significa que a emissão de energia dele vai ser em frequências ainda menores do que o LED lá de 900 nanômetros. E o diodo vai emitir, de fato, luz infravermelha,
né? Só que o diodo, o objetivo dele não é emitir luz, né? Em comprimento de onda nenhum. Então ele é encapsulado, né? Você não vê. Mas ele de fato também emite luz como LED. Não tem nenhuma diferença, digamos assim, física, além do encapsulamento e do tamanho do gap de energia, né? Do valor da energia do gap, entre um diodo e um LED. Tá? Então, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aí sobre esses sistemas de dispositivos do tipo diodo. Bom, gente, então, como a gente acabou de ver, né, se eu aplico uma diferença de potencial acima do limiar de condução do LED, ele emite luz de uma frequência característica que tem a ver com a separação entre as bandas de energia, ou seja, com a largura do gap, né? Aí isso nos faz pensar, será que é possível fazer o processo inverso? Né? Será que é possível jogar uma luz aqui para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução e aparecer uma diferença de potencial? Ou seja, eu gerar a diferença de potencial a partir da exposição do elemento à luz? A princípio não tem nada que impeça isso, né? Então vamos testar também isso aqui, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, tá? O que a gente vai fazer agora eu vou pegar um LED, então tá aqui o meu LED, vou pegar um LED, tá? Vou colocar esse LED conectado aqui a um voltímetro, então o voltímetro vai medir a diferença de potencial nos terminais do LED, e aí eu vou vir aqui com uma lanterninha e vou jogar luz nesse LED, né? Vamos ver o que acontece, se aparece ou não uma diferença de potencial aqui. A gente está com isso aqui montado, né? Aqui está o meu LED. Esses dois terminais que vocês estão vendo aqui, ó, é o voltímetro, que está conectado lá atrás da placa, tá? O valor da diferença de potencial vai aparecer aqui, tá? Então isso aqui é exatamente o que está aqui nesse cara. Antes da gente fazer, porém, é preciso a gente saber a cor desse LED, né? Pra gente, isso é um parâmetro importante. Então, antes de fazer o experimento propriamente dito, eu vou ligar uma fonte de tensão aqui e vou aumentar a diferença de potencial aqui até o LED acender, só para a gente ver a cor dele, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, ó, tem um botãozinho aqui que eu consigo mudar a diferença de potencial aplicada por essa fonte. Então, está conectado lá. Vou aumentando a diferença de potencial. Lembre-se, né? A gente acabou de ver que acima de 2 volts, 2,5 volts, o LED vai acender porque ele começa a conduzir. Então está lá, o limiar de condução desse LED está por aí, ó. Apliquei lá 2,8 volts, você viu ele acender, é um LED azul, tá? Então a gente sabe que é um LED azul. Então agora eu vou jogar a diferença de potencial da fonte para 0, vou desconectar a fonte. Então agora a gente sabe que é um LED azul e o que está montado lá é isso aqui, tá? Ok, então vamos agora fazer a seguinte coisa. Então agora eu vou pegar aqui uma lanterninha, tá aqui a minha lanterna, uma lanterna azul, como vocês podem ver, e vamos iluminar o LED e ver o que acontece com a diferença de potencial. Então vou acertar aqui a posição certinha da iluminação. Olha lá. Mais ou menos 2 volts, né? Se eu tiro a iluminação, volta para 0. Coloco de novo aqui, 2 volts, tá? Então, eu joguei luz agora e apareceu uma diferença de potencial. Fenômeno reverso. Agora eu vou fazer o seguinte, será que é sempre? Então agora eu vou mudar a cor da luz, né? Então agora vamos colocar uma lanterninha verde. E novamente eu vou acertar aqui e vamos iluminar. 0, não aconteceu nada. Tiro, coloco de novo. Tento achar o foco aqui, ó. Olha lá. Mas a diferença de potencial é 0. Então a pergunta que fica é, por quê? Né? Por que a luz azul faz aparecer a diferença de potencial nesse LED azul e a verde não? A resposta para isso, né, ela está obviamente aqui na estrutura de bandas do LED, né? Porque, lembre-se,
o LED tem uma certa energia de gap. Se eu jogo luz com uma energia maior do que a energia desse gap, né, eu consigo promover os elétrons para a banda de condução e é isso que faz aparecer a diferença de potencial. Agora, se eu jogar luz com um comprimento de onda menor, né, ou seja, com energia menor do que a energia de gap, basicamente esse processo não vai ocorrer. Então não vai aparecer a diferença de potencial, como a gente acabou de ver, né? O que é interessante, pessoal, que é o que a gente acabou de ver aqui, é o princípio básico de uma célula solar, né? O que você quer da célula solar? Você vai captar a luz, emitida pelo Sol, no caso, tá? E o dispositivo vai ter que gerar corrente elétrica, gerar tensão elétrica. E isso é feito basicamente utilizando os semicondutores. Obviamente, no caso lá, os semicondutores são otimizados para fazer isso, né? Mas o princípio básico é esse aqui também, tá? Bem, uma outra aplicação bastante importante aí dos dispositivos baseados em diodos é o que a gente chama de laser de diodo, né? Os lasers de diodo, eles são muito comuns, né? Na verdade, é o tipo mais comum de laser que a gente acha no nosso dia a dia. Os apontadores lasers, a maioria dos lasers utilizado em medicina, né? Eles são todos lasers desse tipo, laser de diodo. São lasers relativamente baratos, né? Que tem com alta durabilidade e tal, mas a gente não vai ter tempo de descrever exatamente como é que funciona um laser desse aqui, mas eu vou remeter vocês a esse site aqui, que é lá o site do Oficiência novamente, do professor Luiz Antônio Nunes, aqui do Instituto de Física de São Carlos, tá? Então, se vocês forem lá, tem um vídeo especificamente sobre laser de diodo e também vários outros sobre outros tipos de laser, então vale a pena dar uma conferida lá, tá? Mas agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre supercondutividade. Não tem como a gente falar de condutividade elétrica sem pelo menos mencionar, né, supercondutividade. A supercondutividade, ela foi, digamos assim, observada pela primeira vez em 1911, né, onde se observou que a resistência do mercúrio ficava abaixo de 10 a menos 25 ohms vezes metro, a resistividade do mercúrio, né? Só que isso ocorria em temperaturas abaixo de 4,2 Kelvin. Então, o fenômeno, basicamente, você tinha lá a resistência de um pedaço lá de mercúrio, você ia baixando a temperatura, né? Quem fez esse experimento foi o Heike, Kamen e Ohms, e aí você, subitamente, tinha uma diminuição da resistividade para valores praticamente zero, né? Esse valor mínimo aqui é porque o pessoal não conseguia medir abaixo disso, né? Então, isso foi a primeira observação. Desde então, foram feitos vários desenvolvimentos para desenvolver supercondutores. E, de fato, se eu olhar aqui numa linha histórica, um parâmetro importante é essa temperatura onde o material se torna supercondutor, né? A gente até usa esse abuso de linguagem de falar, o material é supercondutor. Não, o material está supercondutor, porque ele tem que estar abaixo de uma certa temperatura de transição, chamada temperatura de transição supercondutora. Tá? Mas aí o pessoal começou a fazer isso com vários diferentes metais e também fazendo ligas metálicas e conseguiu até aumentar um pouco a temperatura de transição. Mas as temperaturas eram sempre muito baixas com esse tipo de supercondutor, né? Sempre muito abaixo de hidrogênio líquido. Você precisa colocar hélio, né, para que o material se torne supercondutor. Isso é ruim, porque quanto mais alta a temperatura, digamos assim, menos energia você gasta para manter aquele material no estado supercondutor. Bom, mas aí surgiram supercondutores cerâmicos, né? E aí teve um progresso muito rápido em conseguir fazer supercondutores de alta temperatura de transição. Então, hoje em dia tem condutores cerâmicos que têm a temperatura de transição bem acima de nitrogênio líquido. Só que aí tem um problema de você conseguir fazer, por exemplo, fios com esses condutores cerâmicos e tudo mais. Então, os primeiros, digamos assim, magnetos, supercondutores de alta temperatura, né, que a gente pode usar bastante lá na nossa área de ressonância magnética, eles estão só aparecendo por agora, tá? Como protótipos. A gente tem também alguns outros supercondutores baseados em ferro, né, que são bastante promissores, porque aqui é mais fácil você, digamos assim, são mais maleáveis, e essa linha também vem crescendo muito rápido. Então, logo, logo a gente vai ter um desses supercondutores, provavelmente,
acima da temperatura de nitrogênio líquido. Bom, mas tem outra coisa interessante nessas diferenciações. Esse fenômeno físico aqui, para esses supercondutores, digamos, convencionais, os primeiros, né, ele é bem conhecido, né? O pessoal consegue explicar, tem uma teoria que explica esse fenômeno. Já esse fenômeno aqui, para esses supercondutores cerâmicos, a teoria que se usa aqui não funciona aqui. Então ninguém sabe exatamente qual é a teoria por trás desses efeitos supercondutores de supercondutores de alta temperatura. Quem conseguir desenvolver essa teoria provavelmente ganha aí o Prêmio Nobel de Física. Tá? Então, basicamente, essa é uma história mais ou menos do desenvolvimento dos supercondutores. Tá? Só lembrando que os nossos magnetos, supercondutores lá na ressonância magnética, eles são feitos de supercondutores convencionais, são ligas de nióbio de titânio. Tá? E por isso você precisa manter, né, esses supercondutores em câmaras de hélio. Né? Então você tem lá dentro aqui a nossa bobina, que vai gerar o campo magnético, é feita de um material supercondutor. Você, né, tem uma câmara cheia de hélio para manter esse cara a uma temperatura muito baixa, na verdade pode até ter parcialmente. Né? Você tem camadas de isolação aqui, com vácuo. Né? Então quando vai instalar o magneto, sempre o cara da empresa vai lá e fala assim, agora vamos fazer vácuo. Né? Ele está evacuando essas várias câmeras aqui. E depois você preenche isso aqui com nitrogênio líquido, né, para você ter um contraste, não ter um contraste grande, tão grande de temperatura. Então isso aqui é uma grande, digamos assim, garrafa térmica, né? A bobina mesmo que vai gerar o campo é só o material supercondutor que está lá dentro. Por isso que tem que ser assim. Agora vamos falar um pouquinho, né, da supercondutividade, digamos assim, do fenômeno da supercondutividade. Como eu disse para vocês, né, só os supercondutores convencionais existe teoria que explique esse fenômeno. Porém, ela é uma teoria puramente mecânico-quântica. Né? Então, você tem lá um formalismo que foi desenvolvido pelo pessoal que desenvolveu a teoria, né? Que explica exatamente como é que ocorre esse fenômeno de supercondutividade. Obviamente, não dá para a gente detalhar, né, nesse nosso curso como é que isso ocorre. Isso é uma mecânica quântica relativamente avançada, de muitos corpos. Né? Um estudante de física vai ver alguma coisa desse tipo só na pós-graduação, para vocês terem uma ideia. Né? Mas o que é interessante é que a interpretação, existe uma interpretação por trás desses fenômenos. Obviamente não dá para a gente dizer por que exatamente que aquele ocorre, mas existe uma interpretação do que está ocorrendo. E eu queria compartilhar essa interpretação com vocês. Vamos lá então. Bom, tá aí, né? A teoria é a teoria BCS do John Bardeen, Leon Cooper e John Robert Schiffer, né? Foi desenvolvida em 1957. E a ideia é basicamente isso, né? A gente sabe que a resistência elétrica é devido aos choques que os elétrons térmicos, né, que estão em movimento aleatório, tá? Fazem com os íons na rede, que são gerados exatamente por aqueles elétrons que abandonam, digamos assim, os átomos e se tornam elétrons livres. Então eu tenho aqui a minha rede de condução, são íons da rede com elétrons ali executando um certo movimento. Uma coisa que a gente usou lá no modelo de Drude é que os íons estavam fixos, né? Mas na verdade esses íons não estão fixos, eles estão, na verdade, né, tem vibrações associadas. Essas vibrações a gente chama de modos de vibração de fônons, tá? E toda a teoria de resistividade, ela pode ser explicada considerando interações que a gente chama de interações entre o elétron e esses módulos de fônon. Acontece que quando o sistema vai ficando muito baixa temperatura, essas vibrações vão ficando mais lentas e a energia cinética do elétron também, lá, a energia térmica, vai diminuindo. Tá? Então chega um ponto, né, que eu começo a ter influência do elétron nos íons da rede. Normalmente a gente fala só que o íon da rede influencia o elétron através das colisões. O elétron passa ali, o íon da rede fica paradão lá, né? Isso ocorre só em alta temperatura, por causa do movimento é muito rápido, ele vê basicamente o efeito médio. Em baixa temperatura, os elétrons começam a influenciar esses íons da rede. Como? Né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, né, que eu tenho aqui um elétron aqui no meio, coloquei ele estrategicamente aqui no meio, né? Esse elétron é uma carga negativa e esses íons são cargas positivas. Se esse elétron consegue atrair esses íons, você vai ter uma situação mais ou menos assim.
esses íons vão chegar próximo do elétron. E aí, né, como aqui você tem 4 cargas positivas e a carga negativa do elétron, isso aqui vai gerar uma região de carga positiva. Então, essa região toda aqui fica positiva. E acontece se você tem outro elétron vindo ali perto, né, vamos supor que ele veio lá e chegou aqui perto, tá? Esse elétron vai ser atraído por essa carga positiva. E aí ele vai, essencialmente, você vai ter uma força de atração entre esses dois elétrons, mediada sempre por esses fônons da rede. Então agora o fônon da rede não é simplesmente um elemento passivo, ele está participando dessa interação. Essa atração ela pode ser energeticamente favorável em relação à repulsão que ocorre entre os dois elétrons, repulsão de Coulomb, né? E nesse caso, então, você pode formar o que a gente chama de par de Cooper, né? Esses dois elétrons como se emparelham. Só que a gente tem que lembrar que os elétrons são férmions, né? Férmions têm, no caso, o spin meio, e férmions, quando estão próximos um do outro, pelo próprio princípio de Pauli lá para os átomos, eles tendem a ficar com spins opostos. Então eles emparelham, mas o spin, né, o momento angular de spin do elétron, vai ser sempre oposto, né? De modo que essa partícula aqui, ela tem spin 0. Né? Então veja que ao invés do elétron simplesmente estar colidindo com os íons, o elétron agora está interagindo com íons e atraindo outro elétron e formando esses pares de Cooper. Tá? E o elétron começa a mover sempre em parceria desse coleguinha dele, né, que está dentro do par, e sempre com essa orientação relativa de spin, tornando uma partícula que se move com carga 2 vezes a carga do elétron, mas que tem spin 0. Isso vai ser extremamente importante daqui a pouco, que eu vou mencionar para vocês. Então a gente pode imaginar esse par de Cooper movendo através da rede mais ou menos assim, ó. Veja que a rede vai se deformando e o par vai se colocando. Ah, fala assim, e a colisão? Bom, não tem mais sentido falar em colisão, porque é exatamente a deformação da rede que está criando, né, ajudando, né, faz parte da formação do par de Cooper. Né? E aí, se você pensar, né, em dois pares de Cooper, eles vão se movimentar nas suas redes praticamente sem resistência elétrica nenhuma. Na verdade, sem resistência elétrica nenhuma. Né? Esse é o modelo pictórico. Aí você pode pensar o seguinte, não, peraí, Eduardo, mas você falou que os elétrons lá são férmions, né? Beleza. Se eles são férmions, eles não podem, nem todos os elétrons de um metal não podem ter a mesma energia, né? Eles têm que estar em níveis diferentes ali na banda de condução. Eles têm energia térmica, mas cada um tem uma energia térmica um pouquinho diferente da outra, né? Distribuída ali, tá? Acontece que aqui o meu portador de carga não é mais o elétron individual, é o par de Cooper. E o par de Cooper tem spin 0, ele é um bóson, né? A gente tem uma transição de uma condução do tipo fermiônica, de férmions elétrons, para bosônica, que são os pares de Cooper. E os pares de Cooper, não existe essa restrição deles ocuparem o mesmo nível de energia. Então, se eu olhar na banda de condução, digamos assim, eu posso ser todo mundo ali com a mesma energia. E é mais que isso, na verdade, né? Porque aí a gente tem que falar um pouco da estatística dos bósons, mas não vamos entrar nesse detalhe, mas o que acontece é que os bósons, essas partículas têm spin inteiro, se você vai para um nível de energia, né, geralmente o sistema vai para o menor nível de energia, e ele tem um bóson aqui perto, ele vai, de certa forma, ser atraído por esse bóson para ir para o mesmo nível de energia. E quanto mais estiver lá, mais bósons vêm. Então é um fenômeno de avalanche. Relativamente rapidamente, quando você vai baixando, você tem a formação de vários pares de Cooper e a condução fica toda feita por pares de Cooper, que não encontram resistência elétrica. Tá? Essa é a fenomenologia por trás desse fenômeno de supercondutividade. As contas, a matemática é muito mais complicada que isso, mas a ideia é essa. Mas lembrando, isso só vale para supercondutor convencional. Tá? Bom, vamos fazer um sumário então da nossa aula, né? A gente fez discussão sobre as diferenças entre materiais condutores, isolantes e semicondutores, resistividade de materiais em termos de banda de energia, origem das bandas de energia no solo,
conceitos básicos de dispositivos semicondutores e conceitos básicos sobre supercondutividade. Tá? Aí tá as nossas referências básicas do nosso curso. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula